Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vou gravar o pão diário aqui. João capítulo 10, verso 4, é um detalhezinho muito especial. Diz assim, depois de conduzir fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. A cena é impressionante. A cena é impressionante. Está aí no rebanho de ovelhas, seguindo, mesmo de cabisbaixa. As ovelhas não estão ligadas a andar com um olhar altivez. Não são ligadas a andar olhando para cima. Normalmente andam até cabisbaixo. Não como sinônimo de derrotado, elas andam normalmente. São simplórias, ok? E elas andando nessa simplicidade, elas não se perdem quando elas são guiadas pelo seu pastor. Por quê? Porque o texto diz que elas conhecem a sua voz. Elas trabalham muito a sua questão auditiva. E daí, quando a gente fala nisso, a gente lembra muito de Jesus. Nós somos guiados pela sua voz, ok? Nós não o vimos, mas nós o seguimos. Eu não o vi na cruz. Eu não o vi, mas eu o sigo. E eu o sigo porque eu o ouço. Eu não enxerguei, mas eu o ouço, glória a Deus. E a sua voz é inconfundível. Zaqueu não viu, mas Zaqueu ouviu, ok? Se Zaqueu tivesse um retrato falado de Jesus que ele não tinha, ele não teria como ver Jesus. Porque Jesus estava misturado em meio à multidão, e ele não tinha um retrato falado de Jesus, mas se tivesse ainda assim não seria fácil de vê-lo. Mas ele ouviu. Por quê? Porque a gente trata o Jesus como pastor. E Jesus disse, eu sou pastor. Só que a gente precisa entender que, de certo modo, ele também foi ovelha. Aliás, ele jamais seria hipócrita nos pedindo que fôssemos ovelhas se ele mesmo não a fosse. Ele também foi ovelha. E diz a Bíblia, Isaías 53, 7, foi como ovelha muda ao matadouro. Quando Judas o traiu, a Bíblia diz que não havia nada nele que o distinguisse. Isaías disse que não havia nada nele para que o desejássemos, pelo menos humanamente falando. Quando Judas o traiu, Judas precisou beijá-lo para identificá-lo. Por quê? Porque senão Jesus se misturava no meio dos demais discípulos, e os discípulos se pareciam com ele, e ele com os discípulos, não dava para você visivelmente olhá-lo e vê-lo e sabê-lo que ele era Jesus. É claro que quando ele abria a sua boca para falar, glória a Deus, a sua voz é diferente. Sua voz é mansa, sua voz é suave, mas ao mesmo tempo é poderosa. É claro que se ele abrisse a sua boca para falar, você logo distinguiria. Mas entre os discípulos, e quando ele está como ovelha muda, ele é imperceptível. E daí, gente, eu quero chamar a atenção para terminar essa minha fala, que a gente perdeu essa característica, ok, das ovelhas, de serem parecidas umas com as outras. Na verdade, a gente ouve e a gente é ensinado que a gente tem que ser diferenciado. Eu tenho que ser um pregador diferenciado. Se eu sou obreiro, eu tenho que ser um obreiro diferenciado. A minha voz tem que ser diferenciada no meio da cátedra das vozes. Eu preciso ser diferenciado, mas não é esse o interesse. Eu perdi a questão da uniformidade. Você quer ver? Convide as pessoas e diga assim, venha participar de um culto comum. Ah, ninguém vem. As pessoas querem o incomum. Querem a segunda de primeira, querem a terça do milagre, querem a quarta da vitória, a quinta da libertação, a sexta do recomeço, o sábado do shotédio e o domingo do fantástico. E aí vai, a segunda do tente mais uma vez, a segunda chance, a terça do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quarta do quarto vento, a quinta dos 5 ministérios, a sexta do vença o tédio do número 6, vence a limitação das 6 voltas, e o sábado das 7 voltas de Jericó, e o domingo do 8º dia da ressurreição. As pessoas estão sendo sempre atraídas pela falta da desuniformidade. Nós não queremos ser como as outras pessoas, nos parecermos com eles. Aliás, a meritocracia humana manifesta isso, apregoa isso.
ensina isso, que o indivíduo precisa ser distinto, que o indivíduo precisa ser diferente, que o indivíduo não pode ser comum. Quando na verdade nós coletivamente já fomos chamados para sermos separados. Então isso é igreja, santificados, separados, chamados para fora. De uma vez que nós somos chamados para fora, é tudo luz do mundo, é tudo sal da terra, é tudo servo, é uniformidade. Tá bom? Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Eu não quero ser melhor do que o meu irmão, e eu não quero que ele seja pior do que eu. Eu quero que haja entre nós uma certa semelhança, e que nós semelhantemente nos assemelhamos com ele, com Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado para a glória de Deus.